Meu nome, então, eu sou agrônomo, Leandro Barcelos, sou gerente da Fazenda Mariotti, ali na linha do Ouro, depois já vou mostrar onde é que fica. Sou formado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 94, já, meio velho já, né, Matinho? Aí depois fiz uma pós-graduação em Lavras, em 2006, 2008, tudo em fertilidade do solo e nutrição de plantas. E depois 17 e 18 na UFPR, lá, na Universidade Federal lá que é em Curitiba. E agora estou terminando a última agora, que é na Exalc, foi 19 e 20, agora também vamos apresentar agora o TCC agora daqui uns 3 meses. Tudo falando só de fertilidade e nutrição de plantas. Vamos lá, onde é que fica a nossa fazenda, né, moçada? Vamos falar assim, lá a gente chama do Saara, lá, né? Nossa fazenda está bem aqui, ó. Aqui é a divisa Tocantins, Goiás, né? Vamos falar assim, o Luiz Eduardo está aqui. Então, se vocês olhar, a nossa fazenda, se não é a mais afastada da serra, é uma das mais afastadas da serra. Então, isso quer dizer o quê? Chove menos, né? Vamos falar assim, a nossa isoeta lá de chuva é bem abaixo do que, vamos falar assim, é o normal aí para o resto. Então, a gente acabou tendo algumas dificuldades lá. A nossa área de soja é 3.300 hectares, 1.000 de milho. Para o próximo ano agora a gente vai aumentar 800 hectares, que é uma área que a gente vai arrendar lá. Então vai totalizar 5.100 hectares para os próximos anos. E a ideia é continuar com 1/4 da área com milho. Beleza? Aqui, isso aqui a gente tem lá o nosso sistema de pluviosidade, lá na fazenda é todo digital. Tem estação meteorológica lá. Então essa aqui é a chuva deste ano. Outubro, novembro, até ontem, hoje choveu mais um pouco lá, mas até ontem nós estávamos com 459 milímetros de chuva. Bem pouco, né? Vamos falar assim, é uma coisa bem complicada lá. Em dezembro tivemos 64 milímetros de chuva só, com 28 dias de sol. Nós tivemos uma chuva dia 22 de novembro, depois foi chover dia 20 de dezembro. Janeiro deixou chover um pouquinho mais no início, e agora tá normalizando lá. Isso aqui foi o nosso índice pluviométrico do ano passado, né? Então a gente totalizou 1.300 milímetros no ano passado, mas a gente acabou ano passado plantou um pouco mais tarde, tivemos problemas com plantio e tal, mas foi um ano bom de chuva para nós ano passado. Esse ano está bem abaixo do que foi ano passado. Quem me dera é ter tido um janeiro esse ano que nós tivemos, né, que tínhamos ano passado. Vamos lá, o que a gente quer conversar aqui? Eu sempre falo assim, a gente lá tinha um monte de dificuldades, vamos falar assim, de estabelecer a nossa lavoura, de fazer com que ela não morresse com um veranico de 15 dias. E a gente teve que se virar. Não adianta, nós já sabemos lá, a gente já sabe lá que a gente faz parte do nosso dia a dia. Veranico de 15 dias para nós lá, tipo, não precisa tomar muito Rivotril não. Vamos falar assim, tá? A gente já sabe que vai ter. Então a gente foi lá, onde é que é o começo de tudo, né? O começo de tudo está no solo, né? Vamos falar assim, por que isso? Porque é lá que está a raiz, né? Então hoje nós lá na fazenda, a gente coloca o nosso foco 100% na raiz. E a gente entende que raiz de soja é ela que, tanto hormonalmente como a parte nutricional, a raiz é a boca da planta, né? É dali que ela bebe tudo, que a planta não come, ela bebe, né? Então a gente tem que dar condições para ela. Né, vamos falar assim, se não der condições para a raiz, a gente não vai ter uma parte aérea que seja significativa. E como é que a gente vai pensar agora? O que nós vamos fazer para isso, né? Alguns primeiros pontos que a gente começa, né? O que a gente tem de impedimento? A gente tem impedimento físico e impedimento químico. Aqui é uma trincheira, não sei se consegue ver, a gente fez um dia de campo ano passado, eu faço trincheira todo ano lá na fazenda. Análise de solo, análise de folha, mas todo ano é feito trincheira na fazenda, a gente analisa o solo até 2 metros, de 20 em 20 centímetros. E aqui são raízes de soja, isso aqui tudo que vocês veem aqui não é raiz de braquiária não, é raiz de soja, a 1,80 m. Foi até onde que a gente abriu a trincheira e a raiz de soja está ali para comprovar e o que a gente faz que está dando resultado e a gente está sobrevivendo lá nos veranicos. Então, impedimento físico e químico, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Qual que é o impedimento? O impedimento físico está o quê, né? A gente vinha levantando na fazenda lá assim, o que é que está impedindo a nossa raiz de crescer e tal, e começava a ver a parte de compactação, que a gente chama de estado de compactação, né? Coincidiu, há uns 2 anos atrás, tem uma outra empresa
que a gente conversa de vez em quando, que ela está sediada em São Paulo, e ela atende em torno de 1 milhão de hectares no Brasil todo, né? E ela ela elenca, vamos falar assim, em todos os clientes delas, o que é que limitou a produtividade no Brasil. E ela chegou à conclusão de que naquele ano, 2 anos atrás, o ano passado, o principal foi um outro detalhe, mas esse ano foi cálcio de 20 a 40, que era o limitante de produtividade, e depois o segundo e o terceiro, ó, era resistência do solo a 30 centímetros e resistência do solo a 40 centímetros. Então, comprovou, na verdade, o que a gente estava pensando, que era a parte de compactação de solo. Porque tem depois a gente vai falar, mas eu vou dar uma dica assim, ó. Qual que é o primeiro insumo que um agricultor tem que comprar, vamos falar assim, entre aspas? Na nossa opinião, na minha opinião, o primeiro insumo que a gente tem que comprar é oxigênio. Nós temos que ter oxigênio na raiz. Porque a raiz respira como nós, como qualquer outro ser vivo. A planta é um ser vivo. A gente faz analogia com o ser humano de várias formas com ela. Se você tiver compactado, não vai ter oxigênio. E hoje existem diversas pesquisas aí demonstrando que onde tem mais oxigênio a raiz desenvolve melhor. Então, compactação é o primeiro ponto. Nós temos que eliminar isso. Como que a gente faz isso? A gente está iniciando o nosso programa. A gente começou a transformação na fazenda há uns 5 anos, mais ou menos. Antes a gente tinha umas produtividade bem ruim lá. E chegou até o ponto em que nós resolvemos, ou a gente muda, né? Como falei antes, você não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Então, a gente começou a estudar e começou a ver fazendas que tinham melhores resultados e começamos a entender o processo para poder transformar lá para a fazenda. Um dos processos que a gente fez foi a escarificação. Aqui tem uma foto que é uma braquiária, que a gente escarificou em cima da braquiária. Porque, particularmente, isso é uma opinião bem particular minha, num primeiro momento, braquiária não resolve teu problema de compactação 100%. Esquece, isso vamos falar assim, é propaganda. Depois que o cara tiver 15 anos de braquiária, talvez não precise mais escarificar, mas num primeiro momento, e daí depende, vamos falar assim, usa bazuca, não usa bazuca, colheu no molhado, não colheu no molhado. A gente usa coletadeira, usa bazuca, então não tem jeito. E aqui foi só um experimento, a gente plantou braquiária e fomos medir, porque é outro recado, né? Eu penso assim, a gente tem que medir as coisas. A gente não pode achar. Não, eu acho que está compactado. Eu acho que o pH está muito alto ou muito baixo. Cara, você tem que medir, né? Você tem que pegar, hoje tem aparelhos para isso, né? Se não tivesse... E mesmo assim, se o gaúcho lá tem a faca lá, né? Vamos falar assim, vai lá e crava. Na época certa, com umidade, com capacidade de campo, você já vê. E não é 20 centímetros, talvez seja 30, 40, tem equipamentos para isso. A gente foi lá, mediu e constatou que estava ainda com a compactação, a gente jogou o Terros aí em cima, que é esse equipamento aqui, para descompactar. Então, beleza, já começamos a resolver o nosso problema. Por que isso? Isso aqui são reações que acontecem no solo, que a gente chama potencial redox do solo, que é a capacidade dele de oxidar ou reduzir, que a gente chama na química, né? Então a gente precisa aqui, ó, de respiração aeróbica, que é onde tem oxigênio, tá? Por quê? A raiz precisa de oxigênio, os micro-organismos precisam de oxigênio, se não tiver oxigênio, começa a acontecer outras reações. A gente sabe, por exemplo, fermentação, vamos falar assim, sabe, como é que forma uma cachaça lá, vamos falar assim, a fermentação, então não tem oxigênio. E você começa a perder nutrientes, né? Vamos falar assim, um deles é o nitrogênio. Vamos falar assim, o nitrogênio... Às vezes o cara que planta milho, planta algodão mesmo, no momento que você colocar a tua ureia no solo e teu solo estiver compactado, você já começou a perder teu nitrogênio ali. Porque esse nitrogênio vai cair no solo, vai se transformar em nitrato, não vai ter oxigênio, ele vai reduzir e vai se transformar em nitrogênio gasoso e tu vai perder. Vamos falar assim. Então, só na compactação você já está perdendo quanto? Quanto que custa uma tonelada de ureia hoje, por exemplo, né? Então, é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração só pensando nisso. Se pensar no manganês, mesma coisa. Isso acontece tudo dentro do solo. Então, ponto. Solo tem que estar aerado para você não perder. Só a eficiência agronômica, até não tem um slide aqui, mas onde tem aeração, o fósforo, por exemplo, você aumenta em 50% a eficiência agronômica do fósforo só estando aerado, ou estando descompactado o solo. Vamos lá, impedimento químico,
né? Vamos falar assim, todos nós sabemos, alumínio, né? Vamos falar, é o que mais impede. Como que a gente faz, então, para acabar com esse alumínio? É calcário, né? Vamos falar assim, de 0 a 20 você consegue fazer razoavelmente bem isso, mas de 20 a 40 ou para baixo é gesso. Lá na fazenda é calcário e gesso todo ano. Todo ano é feito calcário e gesso. Dentro de doses, né? Óbvio, sim, não com análise de solo. Só para vocês terem uma ideia, lá na fazenda a gente faz a análise de solo de 0 a 20, 20 a 40, de grid de 3, já há 6 anos. Então toda a nossa análise aqui. Em dezembro, a gente recoleta nossas análises de solo, de 0 a 50, de 10 em 10, porque eu quero saber quanto que está o pH de 0 a 10, porque ele influencia na absorção dos micronutrientes, e como a gente usa muito calcário e muito gesso, isso interfere, né? E ainda a gente faz, durante o ciclo da soja, 4 análises de folha, V4, V8 para R1, R4 e R5.1, porque não tem no livro isso, não tem lá, no livro diz assim, tu coleta terceiro trifólio, lá no R2 para ver, lá tem os parâmetros. Nós construímos nossos parâmetros lá na fazenda. Nós sabemos que uma soja de 80 sacos, no V4 ela tinha que estar lá com 15 miligramas por quilo na folha, da cultivar 8349. A gente tem até por cultivar isso. A gente construiu até para manganês, a gente construiu doses. Então tudo pensando nessa coisa de medir, né? Beleza? Então alumínio se resolve com gesso. E a gente, na verdade, usa 3 anos, 4 anos gesso, 1 ano enxofre elementar. Então, para a raiz, além da parte física, né, tem que estar resolvido, alumínio, esses 4 nutrientes aqui, cálcio, fósforo, boro e magnésio, tem que ter em subsuperfície. Se não tiver, você não tem crescimento radicular. De todos eles, o fósforo que é o complicado. O fósforo não se movimenta no solo. O restante, boro, lixivia, que é uma beleza. Se tu jogar hoje, daqui 2 meses já vai estar 1 metro de fundura. Então, boro é todo ano. Magnésio e cálcio você consegue com o calcário e com o gesso. O gesso, ele lixivia magnésio e não lixivia potássio. O potássio, ele lixivia com o cloreto mesmo. Né? Vamos falar assim, tinha uma ideia antigamente que botava gesso, o potássio ia embora, não sei mais o quê. Eu quero que o potássio nosso vá a 1 metro de fundura, 1,5 metro. Eu quero que o boro, o fósforo, tudo vai. Depois o que sobrar lá embaixo, a braquiária junta e bota de volta. Então, é o conjunto das coisas. Vamos lá, então, impedimento físico, lá temos os terros, lá para nós, o escarificador. E agora vamos para a palhada, que é o nosso tema aqui. O que nós vamos plantar? Lá na fazenda, vamos falar assim, a gente optou... tem vários tipos, braquiária arruziense, piatã, mombaça, MG5, paiaguás, capim-sudão. Ave Maria, tem um monte de coisa aí. O que a gente faz lá na fazenda e o que a gente recomenda para quem está iniciando com palha? Cara, vai lá na Rusizienses, pega a braquiária rusiziense e começa com ela. Vamos falar assim, ela é a mais fácil de lidar, ela morre fácil, não dá toceira. Assim, ó, quando a gente faz as besteiras, ela é a mais fácil que tem de a gente corrigir. Tá? Mombaça é fácil você errar. Ela é muito boa, não é que as outras não são boas, são muito boas. A mombaça é excelente, sistema radicular, parte aérea e um monte de coisa. Mas a gente escolheu e ainda na fazenda, no mínimo, uns 2 a 3 anos, é braquiária rusiziense. Depois que nós ficar expert em braquiária rusiziense, aí nós vamos começar a pensar em alguma outra coisa. Mas para quem está iniciando, vai na rusiziense para não desistir. Né? Porque o grande problema hoje do agricultor, assim, ó, não tem, a saída é palhada. A gente escreve isso que eu estou falando, que quem não for para esse lado, uma hora ou outra, não vai ganhar tanto, né? Com soja 150 até de repente tudo paga, mas quando a coisa aperta, né, vai para a palhada que é o segredo. Mas só que tem que saber lidar com ela, senão toma prejuízo. Então, nós começamos pela Rusizienses. Aqui, uma alternativa, né? Daí vem o Ricardo, Leandro, mas milheto a 60 conto, tu tá me quebrando, bicho, como é que eu não vou ganhar dinheiro com milheto? E para mim, milheto é assim, ó, se você não tem nada, não colhi a soja e não quero nada, então tu bota milheto. Milheto é só melhor do que nada. Vamos falar assim, recicla um pouco de potássio, milheto é bom reciclar potássio, mas depois eu vou te explicar por que milheto não é tão bom e por que a braquiária é boa, o pânico é bom. Então o que a gente está fazendo? Aqui tem uma foto que a gente plantou braquiária com milheto, aqui está a foto que a gente rolou. Depois eu vou mostrar o processo que a gente faz.
E aqui a gente deixou o milheto, e a gente já, então, como eu já conheço o Ricardo há muito tempo, eu sabia que um dia ele ia me cobrar isso, eu já vinha há 2 anos testando na fazenda, assim, braquiária com milheto, quanto que eu conseguiria produzir de milheto. Que, né, realmente, R$60 não dá para deixar em branco, assim, né, que a gente também precisa ganhar dinheiro. Então, a gente colheu 2 anos seguidos a média de 15 sacos de milheto, e ainda sobrou a braquiária. Cara, se não tivesse a braquiária, talvez tivesse colhido 20, 25, talvez. Mas eu sempre faço a pergunta pro Ricardo assim, você quer colher soja ou você quer colher milheto? Né, você quer colher feijão gurutuba ou você quer colher soja? Né, vamos lá, tem a parte comercial do negócio, mas tem que pensar a longo prazo. E assim foi. Então esse ano, né, em função disso, o nosso foco na fazenda é 100% coberto. Lá não tem assim, não, esse ano eu faço um pedaço da área, um outro pedaço, não. Nós focamos 100%, nossa área tem que estar 100% coberta com braquiária. Aí, na parte que não vai milho, a gente vai plantar braquiária com milheto esse ano. Já fizemos 2 anos teste, já sabemos como é que faz o negócio, então vai dar para a gente ganhar um pouco de dinheiro com milheto e ainda vai sobrar a braquiária. Então aqui tem crotalária também, a gente faz alguma coisa. Esse ano a gente trocou a crotalária por trigo mourisco. Trigo mourisco eu não tenho foto aqui, mas na verdade não tem nada a ver com trigo, né? Ele é uma planta que nos dá nitrogênio, então a nossa área que vai ser milho vai ser em cima de trigo mourisco por causa da reciclagem de nitrogênio. Como que a gente implanta essa braquiária na fazenda? 2 formas. A soja que a gente planta mais cedo, que nem esse ano que deu coincidência de nós plantar, a gente conseguiu plantar até 10 de novembro, e a gente tem um maquinário lá que a gente consegue plantar em 10 dias nossa lavoura. A gente plantou a soja em 10 dias, 80%, 83, 49. Depois nós vamos ver colher, que nem eu digo assim, ó, primeiro nós vamos ver como é que nós vamos plantar e fazer nascer, depois nós vamos dar um jeito de colher. A gente colhe a soja, e a gente tem a plantadeira já preparada com as caixas lá, que é com rotor para plantar braquiária, e a gente entra plantando a braquiária. 5 quilos por hectare, VC 80, 400 pontos. Eu sempre faço essa conta, 400 pontos. Semente tratada com fungicida, né? Pega o fungicida mais baratinho que você encontrar, Vitalax Tiran, Dirosal, Carbendazim, o que tu quiser. Pega lá, bota uns 60% da dose e trata a semente braquiária. A tua eficiência de germinação é muito maior. E a soja que a gente vai colher depois, como nós lá, abril dificilmente chove para nós lá, a soja que a gente vai começar a colher, vai colher lá dia 20 de março, por exemplo, a gente sobressemeia na soja. Né? Fizemos teste também, a gente tem essa caixinha aqui, não sei se vocês conhecem, tem várias marcas, né? Vamos falar assim, nós usamos essa aqui. Nosso pulverizador é 34 metros de base, a gente coloca 4 caixinhas. Conseguimos fazer em 24 horas com 2 pulverizadores, 1.000 hectares por dia em 24 horas. Mas é tipo pit stop, né? Tem os tratoristas, tem um caminhão que o cara já deixa os 7, 8 baldes cheinhos. E vamos dizer, encostou, o Patriote vai e volta 3.000 metros, tem que abastecer. Porque ela vai uns 20 quilos dentro, só 30. Mas chegou, já tem 4 caras ali com os baldes na mão, são 2 minutos e meio. E lá na fazenda da ordem, assim, se passar de 3 minutos para abastecer, não ganha o campeonato da Fórmula 1 não, né? Então, tem que ter no máximo 3 minutos, o Patriote tem que estar andando. Então a gente consegue ter um bom andamento de hectares por dia. Então, aí é o seguinte, daí 10 quilos por hectare, VC 80, 800 pontos. É o dobro. Agora eu até estava falando com o Alexandre ali, a gente está testando para tentar, como a gente pegou uma semente muito boa esse ano, talvez diminuir uns 2 quilos por hectare, né, porque semente está cara de braquiária também. Então, uma semente tratada também, inclusive aqui vai a lanço, a gente trata com fungicida e inseticida. Vamos falar assim, a gente lá na fazenda, a gente está tratando braquiária como planta, como soja, como milho, a gente está adubando, a gente controla inseto, a gente trata a braquiária como qualquer outra cultura. Tá? Então, 800 pontos, importantíssimo. Aí a época, a gente testou na última de fungicida, a gente faz 5 aplicações de fungicida, em 8349, por exemplo. Na última, que a gente pode pulverizar e aplicar ao mesmo tempo, 10 dias após, e quando começa a cair a folha, começa a lourar. Em 2 anos que a gente testou, o melhor resultado foi 10 dias antes de começar a cair a folha. Todas ficaram boas, mas nesse intervalo assim, de 10 dias antes de começar a cair a folha, foi a que melhor germinou para nós e ficou mais uniforme. Vamos lá, porque agora a braquiária, alguns cuidados que eu acho que é aí que está a chave do cofre, como fala lá. Tem que ter cuidado com a tal da relação CN.
para quem não sabe, a relação carbono-nitrogênio. Os micro-organismos do solo, eles gastam energia, e no caso, eles vão consumir esse carbono e esse nitrogênio, mas se faltar nitrogênio, vamos falar assim, que tem para consumir essa palhada, para eles degradar essa palhada, há um consumo de nitrogênio. Se porventura você plantar uma braquiária, beleza, dessecou, vai plantar a soja e dá 20 dias sem chover. O soja vai demorar para começar a fazer a fixação biológica do nitrogênio. E o que vai acontecer? Esse micro-organismo está lá, ele tem preferência, ele está no meio do solo. Aí ele vai lá, falta nitrogênio, a soja vai lá buscar nitrogênio, porque ela não está fazendo fixação biológica ainda. E mesmo em outras épocas, o que acontece? A braquiária vai ter, o micro-organismo vai ter preferência. Vai faltar o quê? Vai faltar. Aí o gaúcho vai lá, planta onde tem braquiária, onde não tem, aí o cara vai ver a lavoura, onde não tem braquiária, aquele verdão, onde tem braquiária está tudo amarelo, não quero mais nunca nem ver braquiária na frente. É esse o maior erro que acontece com a maioria dos agricultores. Então você tem que cuidar disso. E agora eu vou explicar o que eu faço para manter essa relação CN um pouco mais baixa. Que a gramínea, de forma geral, ela tem uma relação carbono e nitrogênio um pouco mais alta. E a qualidade da palha. Não é só a palhada em si. Né? Vamos falar assim, se tu pegar a palhada, por exemplo, um milho, vamos lá assim, ó, bem bom, tu vai ter lá 4 toneladas de palha e tu vai ter uma braquiária, vamos dizer, se tu manejar também com 4, 5 toneladas de palha por hectare em parte aérea. Mas a qualidade dessa palha é diferente. Pensando em matéria orgânica, por que a gente faz palha? A gente faz palha para ter uma cobertura em cima do solo, para que naqueles primeiros momentos, até que a lavoura feche, a temperatura do solo não se eleve. Porque a gente sabe que fixação biológica no nitrogênio, os rizóbios, que estão lá, os nodos da soja, se passar de 32 graus, além de eles parar, eles morrem. Então, passou de 32 graus a temperatura do solo, não tem fixação. É a mesma coisa de plantar no pó, né, cara? Vamos falar assim, ó, puxa vida, vai lá e tu inocula a soja e joga no pó lá, 50 graus, mas meu amigo, não sobra uma. Isso é certo, não tem assim o que discutir. Então, o que acontece? A gente tem que a palhada para essa parte, para cobrir o solo, mas o que a gente quer é matéria orgânica. Matéria orgânica que é o interessante para nós. Que matéria orgânica que vai nos dar as cargas negativas, vamos falar assim, que vai melhorar a nossa CTC, que é a nossa capacidade de troca de cátions, que é a nossa caixa d'água do solo. É lá onde que vai ficar armazenado, vamos falar assim, os nutrientes, o potássio, o cálcio, o magnésio, zinco, cobre. Então, quanto maior a CTC nós tiver, melhor é. Como nós temos solos arenosos que não tem argila, aqui quando a gente tem, lá na fazenda, quando está em 5, né, vamos falar assim, está muito bom, né? Mas isso não é nada, vamos falar assim, é muito pouco. E o que faz aumentar a CTC? É pH, no pH a gente consegue aumentar um pouco essas cargas negativas, por isso que lá na fazenda a gente procura pH de 0 a 20 acima de 6,5 e matéria orgânica. Só que matéria orgânica não se faz com folha de braquiária, com folha de soja, isso não se faz, até diminui matéria orgânica. O que se faz matéria orgânica é lignina. Lignina é um composto mais estável, vamos falar assim, que o micro-organismo não consegue comer. A matéria orgânica ela é dividida em 3 moléculas, vamos falar assim, ou 3 partes. Umina, ácidos úmicos e ácidos fúlvicos. Né? Vamos falar assim, é a parte que realmente tem carga negativa, que é a matéria orgânica. Só que os micro-organismos, vamos falar assim, depois até tem um slide aqui, depois. Eles vão comer os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos, e o que dá a matéria orgânica para nós, carga negativa, se chama lignina. Então, nós temos que ter palhada que tenha lignina. Não adianta nós botar milheto que não tem lignina, ele só vai dar uma cobertura lá, mas não vai adiantar muita coisa. E só vai reciclar o potássio. Então, onde que tem lignina? Lignina nós temos na raiz. É na raiz das plantas que nós temos lignina. Nas folhas nós temos muito pouco. A única palhada que tem um pouquinho melhor de lignina é trigo, mas o restante é na raiz. E um dado interessante da braquiária, que até eu não falei de manhã, vai ter depois ali, eu acho. Mas hoje a braquiária, cada tonelada de palha que você tem na parte aérea, você tem no mínimo 5 toneladas de raiz. Então, uma braquiáriazinha meia boca, vamos falar assim, você tem 4 a 5 toneladas de palha em cima. Então, você vai ter no mínimo 25. Lá na fazenda a gente mediu isso. A gente deixou braquiária, que até a gente queria colher lá e tal, no fim não dá certo. Mas a gente mediu, nós tínhamos 12 toneladas de palha em cima e a gente mediu de raiz, nós tínhamos 77 toneladas de raiz em subsuperfície. Isso dá muito fósforo, muito fósforo.
paga a semente da braquiária e sobra dinheiro. Vamos lá, dessecação. Em função da relação CN, a gente tem que dessecar no cedo. Lá nós, início de agosto, desseca a braquiária. Assim, ó, tem que estar, quando chegar na soja, tem que estar morta. Eu tenho um conhecimento assim, ó, que quando a gente vai plantar a soja, aquilo lá já tem que estar meio, assim, já pulverizado, assim, tu pegar lá, assim, tá meio podre, né? Vamos falar assim, eu falo assim, palhada para mim, em soja, ela tem que estar por cima ali, até a hora que fecha a soja. Depois eu não quero nenhuma grama de palha por cima da lavoura. Isso é uma opinião minha, porque eu quero que esse nutriente que estava na palha já recicle tudo para a soja. Que depois que fechou, eu não preciso mais de palha em cima. Não precisa mais, já está fechado, não vai esquentar mais o solo, mais nada disso. Então, dessecação, não errar, doses altas de glifosato, por isso que eu gosto da Rusizense. Né? Tu gasta menos, Piatã é uma desgraça para matar, tu tem que botar 2, 3 litros por hectare a mais, e ainda rebrota depois, é uma complicação. A não ser que vai lidar com gado, quem lidar com gado aí tem que ir para Piatã. Por que tudo isso? Para nós melhorar a plantabilidade, que depois até vai ser conversado lá. Né? Vamos falar assim, que não adianta nós ter palha, vontade, papapá, chega na hora de plantar, não consegue plantar. Aí o que adianta? Vamos falar assim, vai nascer mal a lavoura, vai nascer tudo desuniforme, então, bicho, vai lá e faça convencional que você ganha dinheiro. Mas então você tem que ter a palha e tem que plantar bem na palha. E esse é o maior desafio de todos nós. E esse foi um desafio na fazenda. Nós sofremos 2, 3 anos até que a gente aprendeu a plantar em cima de palhada. Por que a relação CN? Isso aqui é uma pesquisa feita pelo professor Favarina lá na Exalc, na USP, lá de Piracicaba. Relação CN abaixo de 25, vamos pensar assim, vamos falar, para vocês entenderem a relação CN, vamos pegar uma alface novinha, quando você vai comer ela é tenra, ela é fácil de comer e de digerir, né? Então ela tem uma relação CN baixa, ela tem muito nitrogênio e pouco carbono. Quando ela fica velha, ela endurece, né? Fica até amarga, assim, ó. Vamos falar assim, então o que é? Aumentou a relação CN. Ela fica uma folha mais dura. Quer dizer o quê? Ela tem mais carbono que nitrogênio. E é mais difícil de decompor. Assim como para nós é difícil de digerir, os micro-organismos também têm a mesma dificuldade. O que acontece? Precisa de nitrogênio. E aqui foi exemplificado. Ó, quando largou uma palhada com relação CN baixa, isso aqui é a curva de nitrogênio. Ela não teve um decréscimo muito grande, só um pouquinho aqui já melhorou a curva. Que depois com o tempo da palhada você aumenta o nitrogênio na tua área. Então aqui nós não temos problema de faltar nitrogênio no início do ciclo da soja. Tá? Aqui foi o contrário. Ó. Uma relação CN maior que 25, ó, deu um decréscimo de nitrogênio muito forte. E ele foi começar a estabilizar aqui. Isso aqui, se pegar em tempo, é 4, 5 anos. Então você tem que cuidar muito desse tipo de relação carbono e nitrogênio para você não perder, vamos falar assim, na época que você for começar a plantar. Aqui é só uma parte que a gente passou rolo faca e aqui não, para a gente tentar fazer experimentos por em cima disso aí. Aqui são algumas relações CN de algumas, a palhada de trigo tem uma relação CN de 80, milho aqui de 57, só para exemplo mesmo, né? A matéria orgânica, a relação CN dela 11:1, perfeito, não gasta nada, por isso que ela decompõe fácil, né? Aqui, só um dado importante. Uma floresta tropical, floresta amazônica, ela coloca 2,7 quilos por metro quadrado de massa seca por ano. A soja, 100 gramas, é nada, né? Então, como que, hoje até ambientalmente falando, todo mundo critica, né? Olha o que a braquiária consegue. 2,5 toneladas de matéria seca por metro quadrado por ano. É semelhante à floresta tropical. O sequestro de carbono, que está muito famoso, e que a gente vai começar a ouvir, e daqui uns 2 anos a gente vai começar a receber por isso. Né? Nós vamos começar a receber dinheiro das empresas aí por sequestrar carbono, e só vai sequestrar carbono quem fizer braquiária. Quem não fizer braquiária não vai sequestrar carbono, não tem como. A conta não vai fechar. Tem que aumentar a matéria orgânica para sequestrar carbono. Porque aqui, ó, daí aqui, ó, palhada todo ano no foco. O que acontece? Se você fizer palha esse ano e não fizer ano que vem, você vai diminuir a matéria orgânica. Por quê? Quando você coloca a palhada, você dá comida, então aumenta a população de micro-organismos. Né? Isso é normal, tem mais comida, mais, vamos dizer assim, se multiplica. Aí você, para o outro ano, você criou bactérias e fungos no solo, aumentou a população, no outro ano você não dá palhada para ele, não dá comida. Aonde que essa bactéria vai ir? Ela vai ir na matéria orgânica. E aquilo que eu falei, umina, ácidos úmicos, ácidos fúlgicos. A bactéria ela é um pouco mais generalista, ela come qualquer coisa.
ela vai lá e come os ácidos fúlvicos. Então você já está perdendo matéria orgânica. Comer os ácidos fúlvicos, a bactéria não consegue comer o ácido úmico. Aí ela morre. Aí vem os fungos, que são mais especialistas, um pouco ele come a bactéria e o ácido úmico. Então você já diminuiu mais matéria orgânica ainda. Até que uma hora que estabiliza. Por isso que é difícil você ter um solo com menos de 1% de matéria orgânica. Esse 1% é a umina. A umina não, ela é muito compacta. Não, o micro-organismo, se conseguir decompor, ele demora muito tempo para fazer isso aí. Então, palhada é assim, não vou fazer palhada. Tchê, coloca na cabeça que começou, é todo ano. Não é que não adianta, vamos falar assim, mas o ideal é todo ano. Mas se tu fizer um ano sim e um outro não, você não vai ter o resultado que você espera. O que acontece? Aqui só um exemplo de relação CN, né? Dessa qualidade aí que a gente fala. O açúcar tem uma relação CN de 2.600. O resíduo da cana tem de 100. Mas o açúcar você coloca hoje, amanhã tu vai lá, não tem nada, já está tudo, já foi consumido tudo. Por quê? Porque só tem carbono, né? Vamos falar assim. Então, desaparece logo. Aqui, tá, vamos lá, outra parte sim. Lá na fazenda braquiária, aqui vocês estão vendo, eu sempre falo assim, vai começar a lidar com palha, compra o rolo faca. Quem não tiver rolo faca, compra o rolo faca. Vamos falar assim, se depender de mim, né, vamos falar assim, eu disse, ó, nós começamos há 3 anos atrás, eu disse, ó, tem que ter o rolo faca, senão não tem como manejar a palha. Por quê? Em vários, a braquiária fazenda assim, ela chegou, a gente mais ou menos estima, chegou na altura do joelho, é simular o boi, né, vamos falar assim. E hoje o melhor sistema que tem é a integração lavoura-pecuária, se fosse possível. Chegou desse tamanho, a folha ainda está tenra, com nitrogênio você corta ela. Tá? O que vai acontecer? Ela vai rebrotar, no momento que ela vai rebrotar, ela vai estimular a raiz. É isso que acontece hormonalmente, então você bota mais raiz. Beleza, acontece, dependendo da época, às vezes a gente acaba rolando até 2 vezes. Então, o rolo-faca tem que ter na fazenda, e nós aqui, deixa eu ver se tem aqui, depois lá, a gente faz 1 até 2 vezes, desseca a braquiária, e lá na nossa fazenda é passado o rolo-faca em toda a fazenda antes do plantio. Pega no mês de outubro, é que nem antigamente, quando era convencional, tinha que nivelar para plantar soja. Nós lá na fazenda é rolo-faca. Tá seca a braquiária, área de milho com braquiária. Por quê? Porque nós temos que preparar a nosso solo, a nossa cama para vir a plantadeira. Que plantadeira não faz milagre. Se não adianta chegar lá, numa palhada velha desse tamanho, até planta, né? Eu vou falar assim, mas não fica perfeito. Então você tem que ajeitar. Tu tem que ajeitar a cama. Palhada para mim, assim, ela tem que estar dessa alturinha, assim. Se eu passei o rolo faca e ainda ela ficou um tanto assim, eu passo de novo o rolo faca. Aquilo lá tem que estar mais ou menos desse jeito aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. A plantadeira vem livre. Ela vem plantando perfeitamente bem. Então, eu tenho a palhada e eu ajeitei a cama, vamos dizer assim, eu preparei o terreno para essa semente chegar. Não adianta nós pegar lá e brigar com o Paulo, que eu quero uma semente com 90 e pouco de vigor, não sei quanto de germinação, papai, eu chego lá e jogo lá. E a coitada que se vire, né? Vamos falar assim, ó. Não é, nós temos que ajeitar o negócio para ela. Então, maneja dessa forma. Por quê? Isso aqui não sei se está dando para ver, mas aqui é um pedaço onde que não passou o rolo faca. Beleza, a sementinha nasceu, mas olha o estiolamento. Isso aqui não dá para ver na foto, mas isso aqui tinha um palmo. Só aqui você já perdeu 3 sacos por hectare de soja. Pode ter certeza que perde 3 sacos por hectare de soja só nesse estiolamento aqui, de não preparar. Já paga teu rolo faca, o óleo diesel, o peão, paga tudo. Além de você. E outra, a gente fala assim, a gente rola a braquiária num ângulo e planta para o outro ângulo. Vamos falar assim, sempre atravessado, para poder cortar um pouco melhor essa palha aí e nos ajudar no plantio. Outra coisa importante, regulagem de plantadeira, que depois vai ser comentado lá na plantabilidade. Para nós aqui, assim, ó, pressão total. Tudo quanto é mola que tiver nessas plantadeiras, até hoje tem umas plantadeiras mais novas aí, que tem com, até depois vai falar também. Mas nós lá, assim, eu arrocho mola é no fim. Eu até tenho bastante mola lá, de reserva, porque volta e meia quebra, porque é topado em caixa de semente. Isso aqui não pode mexer. Isso aqui tem que ir travado no chão lá, vamos falar assim, com o máximo que puder, para ela não oscilar. Até estava falando com o Chico, nós temos que ter aquele coeficiente de variação de altura de semente, de profundidade. Ela tem que ser perfeita, né? Então, semeadora, no máximo as molas.
Antigamente, né, eu gosto de dizer assim, antigamente o cara dizia assim, não, eu quero ver para crer, né? Vamos falar assim, hoje em dia tem que ser o contrário. Primeiro você tem que crer para depois ver. Então, como é que tu faz isso? Você estuda, né? Vamos falar assim, estuda a teoria, porque sem teoria não adianta. Você tem que saber o porquê do negócio, né? Por que que eu coloco 95 kg de N lá na fazenda e colhemos 180 sacos de milho? Né? Porque todo mundo fala que tem que ser 1 kg de N para 180 sacos de milho. Nós colocamos 90. E nós colhemos 180 sacos de milho. Colocamos 105 kg de N lá na fazenda. Até tem um outdoor do Ricardo lá na entrada da cidade, 209 sacos por hectare de milho. Né? Vamos falar assim, é o ditado, não é conversa, né? Vamos falar assim, é o ditado. Então como é que pode isso? Quem que explica um trem desse aí? Né? Então é um conjunto de coisas, de enxofre, de molibdeno e um monte de coisa. Então você pega a teoria do negócio e vai para a prática. Aí o fazendeiro lá, ele tem que ir lá testar na fazenda. Ele pega, vai lá, experimenta, pega 5 hectares. Eu sempre falo, nós temos 5 mil hectares, nós pegar 50 e nós matar a soja, nós vamos quebrar? Não vamos quebrar. No máximo levar uma mijada do patrão. Né? Vamos falar assim, vamos falar assim, eu faço muito disso. Com boro esse ano passado eu matei 3 hectares de soja lá com boro. Vamos falar assim, mas esse ano eu vou botar 15 sacos por hectare porque eu aumentei a dose lá. Então testa, experimenta, né? Experimente a coisa na fazenda. Né? Vamos falar assim, essa é a ideia. Só que tu tem que ter um pouquinho de teoria. Né, para você não cair na conversa dos outros. Né? Vamos falar assim, senão vem todo mundo te falar coisa, você já nem sabe em quem que você vai confiar. Então um pouquinho você tem que saber para não ser enrolado. Né? Como que tu faz isso? Não é o Espírito Santo não. Né? Ele ajuda muito, né? Com certeza, mas você tem que estudar, senão não vai não. Quase finalizando, Paulo, aqui para provar tudo isso. Isso aqui é uma soja, que a gente até mandamos nos grupos lá. Isso aqui é uma soja que estava com 28 dias sem chuva lá na fazenda esse ano agora. Como eu falei, a gente plantou ela, nasceu dia 5 de novembro, dia 22 de novembro foi a última chuva, e foi chover dia 20 de dezembro, deu uma chuva lá, agora ficou mais 15 dias sem chuva. Até fizemos agora umas contagens, até eu não coloquei o slide aqui, a gente está esperando colher, assim, pela estimativa, se continuar chovendo, encher o grão, a gente não baixa de 85 sacos por hectare nessa soja aqui. É uma 8349 com 260 mil plantas. Então, mas cara, um conjunto de coisas. Não foi só a braquiária que fez isso, é mais coisas lá. Beleza? Tudo isso então, né, moçada? Para chegar nisso aqui. Né, eu gosto muito dessa foto aqui porque ela resume o que a gente quer. Para que a gente está aqui? Essa soja aqui foi 3 anos atrás, uma 8349, 94 sacos por hectare. Aqui foi colhido em 2,5 hectares do SESB, mas o lote é 150 hectares e colheu 90 sacos. Para nós, lá na linha do ouro, Desertão, Ceará da Bahia, Quebra Gaúcho, tudo quanto é nome, né, Matione, que tem é lá. Rapaz, é que nem nós ganhar a Copa do Mundo, né, vamos falar assim, porque, vamos falar assim, aqui foi com 750 milímetros de chuva nesse ano. Então, para nós, assim, é um prêmio, vamos falar assim, que de manejo, e a gente, tipo assim, não está dando a nossa, tipo assim, nós estamos no caminho, né? Vamos falar assim, acho que é por aí, às vezes quando a gente erra, né, perde lá e tal, mas quer dizer o quê? Se a gente conseguiu com isso aqui, juntando tudo essa monte de coisa aí, é bem possível a gente conseguir produzir, mas só que tem que ter persistência. E um recado final, né? Eu, na minha opinião, assim, se me perguntar hoje, o que foi o calcário há 30 anos atrás aqui para viabilizar a Bahia, vamos falar assim, para corrigir terra ácida, para viabilizar os próximos 30 anos aqui vamos lá, Nordeste, é palhada. Quem não for para a palhada, uma hora ou outra vai sair fora, porque vai ser doença de solo, vai ser seca, alguma coisa vai acontecer. E a palhada e os micro-organismos, né, hoje nós temos 3 tipos de fertilidade, química, física e biológica. E nós temos que entender as 3 e juntar tudo e a gente vai ter resultados. Não que na fazenda, de vez em quando, a gente não dá problemas, né? Um lote chove menos e tal, está compactado, mas tu tem que pegar na média e você tem que ter média boa. Agradeço a atenção e a oportunidade, Paulo, por mais uma aí.